Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Kenji. Nesse canal eu falo sobre a palavra de Deus de uma maneira simples e objetiva, voltado para a vida cotidiana. Esse é o Teologia na Prática. Gostaria de tratar hoje com vocês sobre o que significa não acumular tesouros sobre a terra. Para isso, vamos ler o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Vamos ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. No início do capítulo 6, Jesus trata sobre questões ligadas à nossa vida devocional íntima. O nosso compromisso e a nossa ação a nível não visível pelas pessoas que estão no nosso entorno. Ele tratou sobre a nossa predisposição de ajudar as pessoas. Ele falou sobre a oração e também sobre o jejum. Essas três ações elas devem ser praticadas sem ostentação, conforme orientação logo no início do capítulo 6. A partir de agora, nos versículos que nós lemos, ele começa a trazer orientações sobre como agir em questões práticas do cotidiano, na interatividade com o mundo. As questões apresentadas elas são diversificadas, mas possuem um eixo central, a visão prática sobre questões econômicas para uma pessoa que nasceu de novo e que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus ele está tratando sobre economia, e o termo original economia, sua semântica, oikonomos, do grego oikos, significa casa, e nomos significa administração. Então, desde o livro de Gênesis, Deus já estava orientando a Adão sobre a necessidade de desenvolvimento de princípios econômicos após a queda no pecado e após eles deixarem o jardim do Éden. Desde que o ser humano perdeu o acesso aos recursos ilimitados no jardim do Éden, ele passou a lidar com escassez. Sempre estava faltando alguma coisa. Você pode verificar isso lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19 e também no versículo 23. Economia nada mais é do que gerir recursos de maneira tal que a produtividade ela consiga suprir a escassez
e aí então garantir a sobrevivência. Em termos técnicos, hoje, é a ciência que estuda os processos de produção, de distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. Bom, à luz desta perspectiva, nós podemos compreender melhor o que Jesus pretendia ensinar. Nos ajuda inclusive a responder algumas perguntas que por vezes nos incomodam e que são difíceis de responder. Por exemplo, o que significa não acumular tesouros na terra? Então, eu não posso ter nada? Não posso usufruir do conforto com o fruto do meu trabalho honesto? Preciso doar tudo o que eu tenho para os necessitados? Preciso ter vergonha de usufruir os bens e todo o conforto que Deus me concedeu? O que eu não devo olhar? Não posso assistir um filme? Não posso admirar nada? Não devo adquirir o que os meus olhos desejam, gostam? O que tem o poder de comprometer a minha mente quando eu vejo? O que significa servir ao dinheiro ou servir às riquezas? Preocupar-me com o sustento, então, é um pecado? Ter ansiedade é pecado? Posso esperar passivamente o sustento da parte de Deus sem precisar trabalhar? Não devo planejar as minhas finanças? E o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? São questões difíceis. Vamos tratar então sobre elas dentro desse conteúdo de assuntos que vamos conversar nesse dia. Analisemos então o que significa não acumular tesouros na terra. Lá no capítulo 6, versículo 19, que nós já lemos, vamos ler novamente o versículo 19, ele diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Não acumular tesouros na terra não significa que nós não possamos ter bens. Não significa que não podemos ter uma casa. Não significa que não podemos ter um carro, ter roupas, ter até mesmo alguns bens de segunda e terceira ordem, incluindo formação, entretenimento, realização pessoal, profissional, realização afetiva. Por vezes pensamos que o estilo de vida agradável de acordo com esse texto talvez seja o estilo de João Batista, né? Ter uma roupa de pelo de camelo, morar ao relento e comer gafanhoto com mel, né? Para compreendermos a mente de Jesus, é interessante avaliar 5 textos elucidativos. Primeiro, lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Vamos ler. E propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O texto, ele não condena o homem pelo fato dele ser rico. Ele era dono de terras, ele tinha uma grande produção e certamente ele tinha muitos servos. O texto não condena o fato dele extrair o lucro por meio da mais-valia, né? O seu lucro vinha de onde? Dos salários, pelo fato dos salários serem mais baixos do que o seu rendimento. É o que nós chamamos hoje de mais-valia. O erro deste homem começa quando os recursos em abundância chegam às suas mãos. Ele teve a falsa impressão de que tudo pertencia a ele. Ele foi dominado então pela cobiça. Ele decidiu parar o fluxo de recursos que seria para abençoar e equilibrar a escassez de outras pessoas e escolheu aplicar somente em si mesmo. Ele decidiu estocar tudo que ele conseguiu colher para usufruir de tudo sozinho até o fim da sua vida. Então a lição da parábola é: nada é nosso, mas tudo é de Deus. Somos apenas mordomos.
O dia que Deus resolver tirar tudo de nós, basta apenas tirar o nosso fôlego de vida. E tudo que está em nossas mãos passará automaticamente para as outras pessoas, equilibrando novamente a balança da prosperidade e da escassez. Portanto, acumular tesouros no contexto dessa parábola não é ser rico e próspero. De acordo com o texto, acumular tesouros significa reter tudo o que passa em nossas mãos para nós mesmos, sem agir com generosidade, sem compartilhar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Segundo texto para nós tratarmos está em Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2. Vejamos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse texto ele trata sobre a lei da semeadura, ou a lei do retorno. O texto ensina a compartilhar o fruto do nosso trabalho com outras pessoas. Ele diz que a garantia para dias de escassez é a generosidade em tempos de prosperidade. Aqui está no versículo 2. Não sabes que mal cairá sobre a terra. Com quanto mais pessoas compartilharmos os recursos que estão em nossas mãos, mais benefícios nós colheremos no futuro. O texto ele nos aconselha, divide com 7, ainda com 8. Deus é o gestor da lei do retorno. E o que seria a lei do retorno? Tudo que eu semeio, eu colho. Se eu dou, eu recebo. Agora, quem que faz a administração desta lei? É o próprio Deus. Hoje eu dou, amanhã eu recebo por uma outra fonte quando eu precisar, né? Porque o retorno não depende necessariamente da retribuição da parte que foi beneficiada, da parte que recebeu alguma coisa. Mas é Deus quem gerencia, né? Quem faz a administração da lei da semeadura. E Ele se responsabiliza por abrir as fontes de provisão quando eu vier a precisar. Compreendemos pelo texto que a maneira sábia de utilizar os tesouros da terra é compartilhando o que temos, não retendo o fluxo de recursos para que haja equilíbrio na balança da prosperidade e da escassez. Um outro texto ainda diz que aquele que colheu muito, para ele nada sobrou, mas aquele que colheu pouco, para ele também nada faltou, para que haja equilíbrio. Terceiro texto para nós avaliarmos, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Com uma abordagem diferente, o texto ele também nos fala sobre a lei da semeadura, que é a lei do retorno. Se dermos, receberemos. Novamente, a fonte do retorno, ela também não é citada. Por quê? Porque Deus é o que é o gestor da lei do retorno, da lei da semeadura. O contexto, inclusive, amplia a ideia no versículo 37. Vamos dar uma olhadinha. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Quando ofertamos o perdão, nós recebemos perdão da parte de Deus. Na segunda parte do versículo 38, é apresentada a regra da lei da semeadura. Vamos ler o versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Qual que é a regra? É a régua que eu utilizo, ela será aplicada para mim mesmo. A régua do perdão, mas também a régua da generosidade. A generosidade nos conduz de maneira natural, espontânea e intuitiva a não acumular tesouros na terra para nós de uma forma egoísta. A generosidade não nos faz pobres. Pelo fato de eu dividir com as pessoas, eu não vou empobrecer. Pelo contrário, desencadeia, de acordo com o próprio texto, o processo de fluxo de prosperidade sobre nós mesmos. Prosperidade no tempo presente e tesouros no céu, no futuro. Versículo 38 ele diz,
recebereis boa medida, cheia, sacudida e generosa. Quarto texto, em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Antes da conversão, a prosperidade de algumas pessoas era por meio do roubo e do trabalho desonesto. Paulo ensina que a conversão ela atinge a nossa ética profissional, né? Ou seja, trabalhar com honestidade. O trabalho honesto e dedicado, ele pode produzir excedente. É justamente com o excedente que nós melhoramos a nossa qualidade de vida. Não somente comemos, não somente nos vestimos, não somente temos habitação, mas também melhoramos o conforto, melhoramos a educação, temos acesso ao entretenimento e também a realizações pessoais. Nada disso é criticado ou recriminado. Porém, nós somos advertidos a compartilhar com os necessitados para equilibrar a balança da prosperidade e da escassez. Podemos usufruir do fruto do nosso trabalho honesto, ter excedentes e ainda ajudar a quem precisa. Isso não é acumular tesouros na terra. Compartilhar os recursos que Deus colocou em nossas mãos é acumular tesouros no céu. Quinto texto para nós avaliarmos está em 1 Reis capítulo 3, versículos 9 a 13. Leamos. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pedistes te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. Salomão não pediu benefícios para si somente, versículo 11. O que ele pediu? Ele não pediu saúde, ele não pediu longevidade, ele não pediu riquezas, ele não pediu poder para dominar os seus oponentes, os seus opositores. Agora, Salomão pediu sabedoria para abençoar o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Primeiro, o que aconteceu? Deus aprovou e Deus gostou disso. Segundo, Deus mostrou que a generosidade é o caminho para receber tudo o que nós nunca pensamos em receber. Salomão não recebeu riquezas por causa da sua sabedoria. Muitos são equivocados aqui nessa interpretação. Na verdade, Salomão recebeu sabedoria e riquezas por causa da sua generosidade. Foi a primeira decisão que ele teve no seu primeiro pedido que ele fez a Deus. Eu quero para compartilhar e abençoar as pessoas. Salomão ele era tão generoso que todo o povo enriqueceu no seu tempo. Ou seja, a sua riqueza não era somente para ele foi mais rico da sua época. Mas o povo também foi rico porque ele compartilhava essa riqueza que ele tinha. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 27, fala sobre isso. Vamos ler. Fez o rei que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há nas baixadas. Deus permitiu que ele fosse rico, e isso não era um problema, visto que ele não parava em si o fluxo de recursos para equilibrar a balança da prosperidade e da escassez. O mesmo Salomão ele entendeu o equilíbrio entre ter acesso a tesouros na terra e não acumular tesouros na terra. A grande diferença é essa:
ter acesso, dependemos de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Se existem coisas em nossas mãos, é porque Ele nos concede, porque estamos na Sua presença, porque Deus resolveu nos conceder. Nós temos acesso àquilo que Deus nos proporciona e não acumular, como se aquilo fosse nosso. Conectando esses textos ao ensinamento de Jesus, nós compreendemos que a ordem de Jesus para não acumular tesouros, lá no texto de Mateus capítulo 6, quando nós lemos inicialmente, para não acumular tesouros na terra, não significa ter uma vida de total renúncia dos recursos materiais, como se fosse um voto de pobreza, de abstinência do conforto e de sentimento também de culpa porque temos o que os outros não têm. Não acumular tesouros na terra significa não parar o fluxo dos bens produzidos para equilibrar a distribuição de recursos, o que evita a escassez. Alguns terão mais, outros terão menos, e em diferentes momentos da vida também. Existem altos e baixos, mas o importante é que haja o necessário para todos. Segundo Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 15, ele fala sobre isso. Não é pecado ter excedente de produção em nossas mãos. Errado é querer tudo para nós e não agir com generosidade. O acúmulo de riquezas é ocasionado, talvez, pela síndrome do tio Patinhas. Amor ao dinheiro pelo dinheiro. Deixar o recurso parado para usufruto egoísta, impedindo a circulação de riquezas que beneficia a coletividade, simplesmente para ter uma falsa sensação de segurança e poder, isso, de acordo com o texto, é loucura. Como nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus servindo também as pessoas. Auxiliar financeiramente os necessitados. Ofertar para sustento da causa de Jesus. Doar minhas habilidades intelectuais, compartilhar o meu capital cultural com quem precisa, doar o meu tempo para estar com quem precisa de companhia, compartilhar a palavra de Deus, que o Espírito Santo me deu, revelação e entendimento, abrir as portas da minha casa para que pessoas possam se confraternizar e também serem acolhidas e abençoadas, compartilhar o uso dos meus bens, claro que também para quem cuida, porque senão depois some e acaba com aquilo que foi dado, e então acaba-se o fluxo de compartilhamento. Conceder perdão, assim como nós também fomos perdoados, e muitas outras possibilidades de entrega pessoal. Como disse o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele fala: de muito boa vontade gastarei-me, e me deixarei ser gasto, por amor das vossas almas. Agora me diga, ele foi uma pessoa excepcional. De onde você acha que vieram tantos insights da palavra de Deus? É claro que foi do Espírito Santo. Mas ele decidiu se doar a Deus, e Deus derramou sobre ele uma sabedoria de uma forma abundante. Entrega generosa. E nós temos um retorno generoso. Do outro lado, a pessoa que recebe e que é abençoada, ela também é modelada e ela também é aperfeiçoada quando ela recebe esses recursos. Ocorre o desenvolvimento da humildade em quem recebe. Aperfeiçoa-se também a dependência de Deus. Desenvolve-se a sabedoria para a gestão de recursos em tempos de escassez. Aprende-se a ter uma vida com contentamento. Brota a gratidão pelas mínimas coisas, entre outros fatores que acontecem. Ambas as partes, tanto aquele que compartilha como aquele que recebe, eles aprendem a gerir com sabedoria esses recursos que são passageiros e que Deus depositou em nossas mãos para que compartilhássemos e também para que recebêssemos e fôssemos abençoados. Para no final de todas as coisas sermos colocados então, lá em Lucas capítulo 16, versículo 11, ele fala, seremos então colocados sobre as verdadeiras riquezas, coisas que não se perderão com o tempo. O ladrão não roubará, a ferrugem não corroerá. E entre ambas as partes, essa que dá e essa que recebe, se cultiva o amor fraternal, que é o objetivo de Deus.
podemos então ver que a economia deste mundo pode contribuir para que tesouros, então, eles sejam acumulados nos céus. Como nós vamos acumular tesouros nos céus? Abençoando outras pessoas, sendo generosos com tudo aquilo que Ele colocou, porque na verdade tudo isso vai ficar aqui. Que Deus possa criar em nós um coração generoso, assim como o coração de Deus é generoso, para que não venhamos a acumular de forma egoísta os recursos que fluem em nossas mãos, mas que possamos ser abençoadores, como o Senhor é, e assim então acumularmos tesouros nos céus. Que o Senhor vos abençoe.